Bom, então vamos lá. Nosso encontro 2, hoje a gente vai discutir o quê? A gente vai continuar, né, a caracterização da PNAD contínua, né, na metodologia dela, exemplos de aplicação, todas as suas 4 formas que a gente viu, né, da PNAD anual, da PNAD trimestral, da PNAD trimestral de trimestres móveis, mensal, né, divulgação mensal, e da PNAD Covid, que a gente já abordou, mas elas têm elementos metodológicos comuns a elas, é isso que a gente vai terminar de trabalhar hoje. E depois disso, vamos para a metodologia, a diferenciação entre a PNAD, a RAIS, o CAGED e o novo CAGED. Vamos tentar superar tudo isso hoje, se não der, fica alguma pouca coisa para o próximo encontro, mas eu acho que vai dar sim. Bueno, vamos lá. O que a gente viu no último encontro, então? A gente viu os aspectos mais gerais do uso das bases de dados do mercado de trabalho, né, das estatísticas sociais, e a gente viu algumas caracterizações estruturais da PNAD. Hoje a gente vai ver o glossário da PNAD. O que é o glossário? É como eles definem. Lembra que a gente fez a discussão lá com relação aos aspectos metodológicos de que se tem critérios para fazer classificações. Então, a gente não pode atribuir coisas que a pesquisa não falou àquilo que está na pesquisa. Ela parte de determinados conceitos que eles fazem para poder classificar. Todo mundo tem que ter um conceito, senão nada é nada, e por consequência não há ciência. Mas ela parte de um material, eu vou partir do material aqui para conceituação dos indicadores, que vocês podem acessar aqui nesse material, esse link de material auxiliar. Então é o seguinte, eu falei para vocês que trabalho não é igual a emprego. E eu também falei para vocês que a concepção de trabalho da PNAD está longe de ser uma concepção lucratiana de trabalho, é uma concepção derivada da OIT, né, com suas limitações e seus méritos, mas é essa aqui. O que é trabalho para a PNAD? É uma lista com essas 6 atividades aqui, tá? Ele pode ser realizado na forma de produção de bens e serviços para consumo próprio ou de terceiros. Então, tudo isso é considerado trabalho para a PNAD. Tá? Então, trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios. Né? Moradia, alimentação e tal. Na produção de bens e serviços, é a categoria A. Essa aqui é a mais representativa, com certeza. B. Trabalho sem remuneração direta ao trabalhador, realizada em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, que recebe a remuneração pelo trabalho no conjunto do domicílio. Tá? Isso aqui é o que se chama, já antecipando, da posição na ocupação trabalhador familiar auxiliar. O que é esse camarada? Essa camarada, é, por exemplo, um filho, uma filha que ajuda o pai ou a mãe pedreira. Né? No meu caso, por exemplo, o meu pai era eletricista, eu ia lá, ajudava ele, trabalhava, sei lá, algumas horas por semana, eu não ganhava nada por isso, mas eu ajudava meu pai a botar comida na mesa. Então, quem é remunerado aqui é a pessoa quem está ajudando, que é um membro do mesmo domicílio, tá? Então, é familiar auxiliar, necessariamente. Tranquilo? C. Trabalhador na produção de bens e serviços destinados somente ao consumo próprio, né? Por exemplo, um plantador tem a sua hortinha ali, só para o consumo próprio, trabalho só para mim, é trabalho. Trabalho voluntário, trabalho sem remuneração no cuidado de pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que está em casa só cuidando, digamos, de um familiar doente, de uma criança, de um velho que não consegue mais, né, se cuidar sozinho, é considerada forma de trabalho. E trabalho nos afazeres domésticos, tá? Só que prestem muita atenção no que está assinalado aqui. Somente os itens A e B apresentam formas de trabalho que geram rendimento para o domicílio e que, por isso, são adotadas para definir força de trabalho. Tá? Então, C, D, E e F não são força de trabalho, porque, via de regra, não são voltados ao mercado. Tranquilo? Aqui vai ficar mais claro isso aqui. O item A e o item B são considerados trabalhos em ocupação. Tá? A gente vai ver qual é que são as ocupações. Mas são aquelas em que o trabalho é realizado por remuneração, como no caso dos empregadores dos conta própria, ou a remuneração do trabalho em geral, né? Ou do lucro, que é no caso do empregador, tá? Ou lucro alheio, né? Então, a gente tem, nesse caso, um trabalho para uso final,
por outros. E nisso se inclui todos os trabalhos por ocupação, os trabalhos em treinamento não remunerado, ou as atividades de trabalho, trabalho voluntário, de bens e serviços. Isso aqui parece complicado, mas não é, tá? É só seguir aqui a parte de cima que é tranquilo. E a gente tem outras formas de trabalho que são para uso final próprio, né? Trabalho por produção para consumo próprio de serviços e bens. Tá? Essas são as formas de trabalho existentes, sendo que somente o trabalho por produção própria de serviços e o trabalho voluntário de serviços não entram no sistema de contas nacionais. O resto tudo entra no PIB, tá? Grosso modo. Para deixar claro para vocês, eu disse para vocês que a PNAD está preocupada com a força de trabalho. Então, via de regra, as outras formas de trabalho só vão ser perguntadas, como eu falei para vocês também, na pesquisa anual, que é com base na primeira coleta. Eu disse para vocês, por exemplo, que meu domicílio ia ser entrevistado em janeiro, nessa entrevista de janeiro, eles perguntariam se minha casa tem teto, se eu trabalho com cuidados de terceiros, se eu trabalho fazendo quantas horas eu faço afazeres domésticos por semana e tudo mais. Então, essas outras formas de trabalho constituem uma outra fonte de dados muito rica, mas que não aparece na PNAD trimestral. E por isso a gente não vai focar tanto nelas aqui. Mas eu quero deixar o convite para vocês conhecerem esses dados, principalmente para quem estuda a questão dos idosos e a questão de gênero, porque ele revela dados fundamentais. Alguém me fez uma pergunta disso semana passada também. Nesse link aqui, vocês conseguem acessar, tem um exemplo de análise de outras formas de trabalho, para pegar, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, não remunerado, né, os afazeres domésticos, não é a pessoa que trabalha trabalho doméstico remunerado fora de casa, né? Geralmente são as pessoas, digamos, uma pessoa que cozinha, né, para o marido, para a mulher, é considerada afazer doméstico, né? E a gente percebe a desigualdade sexual nesse ponto, por exemplo. Percebam aqui que a média de horas dedicadas para atividades de cuidados de pessoas e afazeres domésticos no Brasil é de 20,9 horas por semana para as mulheres e só 10,8 horas na semana para os homens. Isso explica também por que a participação das mulheres no mercado de trabalho é menor. Então, tem muita coisa para abordar aqui, e vocês podem, por exemplo, acessar esse link aqui, tem outros materiais para vocês empreenderem nesse sentido. Bom, mas quais são os indicadores, então, habitualmente divulgados pela PNAD contínua? Tem essa calhamada de coisa aqui que a gente vai abordar, mas o que eu não vou mostrar com mais profundidade são os aspectos demográficos, que são mais simples, eles estão lá. Então, tem indicador de população residente, com base no censo e nas estimativas da população do IBGE, distribuição por sexo, por grupos de idade, por nível de instrução, por cor ou raça, condição em relação à força de trabalho, e isso tudo a gente vai ver mais para frente, esse monte de coisa aqui. Bom, vamos começar a montar esse grande quebra-cabeça que é a estrutura da PNAD. No final, acho que vai ficar mais concreto para vocês, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é a relação dessas pessoas, né, com relação à força de trabalho. Vocês viram lá que o item A e B, né, ou seja, trabalho para remuneração ou lucro, seja por atividade, qualquer ocupação, ou inclusive para ajudando familiar, né, é considerada força de trabalho. Então, são as pessoas, e essas pessoas estão na força de trabalho, ou porque elas estão exercendo uma dessas atividades, ou seja, estão ocupadas, a gente vai ver os critérios para isso também, ou porque estão desocupadas. Mas elas estão numa dessas posições na ocupação, ou tentando se inserir em uma dessas posição na ocupação. Essa é a força de trabalho. E tudo que está fora disso, ou é pessoa que não tem 14 anos ou mais de idade, que é o critério mínimo de idade para trabalhar da OIT, por isso que eles usam esse critério, apesar de que a gente sabe que tem gente com menos de 14 anos de idade trabalhando no Brasil, mas estão fora também da PNAD. Então, tudo que está fora da força de trabalho, ou é menor de 14 anos de idade, ou é outra pessoa que não está inserida na força de trabalho. Então, essa é a primeira conceitualização que a gente tem. Condição com relação à força de trabalho, fora da força de trabalho, ou na força de trabalho. Bueno, aí, que nem eu disse, isso aqui eu já expliquei também, a questão de ter 14 ou mais anos de idade para entrar para ser considerado na pesquisa, né?
E a questão da procura por trabalho. Então, eu disse para vocês que a força de trabalho é composta por ocupados e desocupados. Os desocupados vão ser as pessoas que estão procurando trabalho. Por isso a importância desse conceito de procura por trabalho. Porque a procura por trabalho, como é que eles definem quem está procurando trabalho? É quem está buscando uma ocupação que gera rendimento para o domicílio, né? Rendimento ou lucro, e tomou alguma providência efetiva para conseguir. Então, o indivíduo que entregou um currículo, contratou um sindicato, ele tem toda essa lista ali, né? Falou para o fulano, preciso do emprego, por favor, me arruma um emprego, mandou um zap, mandou uma carta, um telegrama, largou o currículo no supermercado. Qualquer um desses, de acordo com essa listona aqui, que eu não vou ler inteira, é considerado uma pessoa que está procurando trabalho. Tá? Isso aqui é procura por trabalho. Beleza. Então, dentro da força de trabalho, né, que é composta por ocupados e desocupados. Isso se chama de condição de ocupação. Tá? Então, a pessoa está ocupada ou desocupada. Essa é a condição de ocupação, que é diferente da condição com relação à força de trabalho. Então, aqui vocês vão começar a entender por que eu avalio que a PNAD é muito conservadora para caracterizar emprego. Percebam. Pessoas ocupadas para a PNAD são classificadas como pessoas que, nesse período da semana de referência, trabalharam pelo menos 1 hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, que eu já expliquei lá para vocês que é o item B. Inclusive as pessoas que estão temporariamente afastadas. Mas percebam, uma pessoa que trabalha 2 horas por semana pode ser considerada ocupada? Pela PNAD é. Então, percebam a importância de entender, né, essa metodologia. Depois a gente tem medidas para qualificar isso, mas, no meu ponto de vista, uma pessoa que trabalha 2 horas por semana não poderia ser considerada uma pessoa ocupada. Mas aqui é. Entendem? Então, eles não querem gerar conflitos com relação aos órgãos internacionais e tudo mais, a gente entende. Mas tem que ter, né, pelo menos uma visão das limitações disso, certo? E aí, com relação ao afastamento, é um ponto importante, principalmente agora, por exemplo, com relação à MP 936. Tá? Uma pessoa que está afastada na data de referência por período inferior a 4 meses, ela é considerada ocupada ainda. Com relação a todos esses motivos que são elencados aqui. Licença remunerada, doença, acidente da própria pessoa, tipo de licença remunerada, afastadas do próprio empreendimento sem serem remunerados por previdência e tal. Greve, paralisação também. E, por motivos diferentes do que esses, desde que tivessem continuado a receber ao menos uma parte do pagamento e o período transcorrido do afastamento fosse inferior a 4 meses. Então, as pessoas que continuam recebendo, como as pessoas que receberam pela MP 936, que não sei se você sabe, mas é aquele programa emergencial de manutenção do emprego, com redução de jornadas e redução de salário, inclusive suspensão de contrato. As pessoas que tiveram contrato suspenso, mas continuam recebendo, no limite inferior a 4 meses, são consideradas ainda como pessoas ocupadas. Então, tem que ter esse cuidado. E as pessoas que estão na força de trabalho e não estão ocupadas, são porque elas estão efetivamente realizando busca por trabalho, ou seja, tomando uma providência efetiva para conseguir trabalho no período de referência de 30 dias, que estavam disponíveis para assumi-lo na semana de referência. Então, não basta ter essas duas condições. Primeiro, se eu não estou trabalhando e eu não procurei trabalho no período de 30 meses, com relação à semana de referência da pesquisa, digamos, vieram me entrevistar hoje, no último mês, nos últimos 30 dias anteriores à semana, eu não entreguei currículo, não falei para ninguém que eu preciso de emprego, não falei, amigo, me arruma emprego, pai, mãe, me pergunta para o fulano lá se tem emprego, eu estou fora da força de trabalho. Porque eu não estou nem trabalhando e nem desocupado. Não estou nem ocupado nem desocupado. Quem não está ocupado nem desocupado está fora da força de trabalho. E outra condição que eu posso estar fora da força de trabalho é se eu não estava disponível para assumir um emprego que me foi prometido, por exemplo, digamos lá, minha mãe ligou para um fulano lá, minha mãe que é bem relacionada, ligou para o fulano lá e falou, olha, tem um trampo aqui para o teu filho, começa semana que vem, mas eu tô na semana de prova, tô mal da barriga, não posso assumir, não tô na força de trabalho. Bueno, então,
aqui eu acho que fica um pouco mais claro. Vejam bem. População total, um indivíduo no planeta Brasil. Se tem 14 anos ou mais de idade, vai para cá. Menor de 14 vai para cá. Primeiro corte. Se a pessoa está ocupada ou desocupada, ela está na força de trabalho. Ou seja, está ocupada ou procurando trabalho. E se não está nenhuma dessas alternativas, a pessoa está fora da força de trabalho. Aí tem esse linkzinho aqui que é muito bacana se vocês quiserem rever isso de uma forma bem simples ou explicar para alguém iniciante. Né? Eu sempre referencio isso aqui no blog do NECAT, por exemplo, que é um link do IBGE explicando o que é desemprego. Explica as categorizações, depois a gente vai aprofundar mais nisso. Vamos muito além disso. Mais tranquilo aqui? Então tá, a pessoa ali, digamos, o entrevistador, refazendo aqui o caminho do entrevistador da PNAD. Ele pergunta, fulano de tal, você aqui, já peguei suas características demográficas, e agora eu quero saber se tu tomou no período anterior à pesquisa, em 30 ou 7 dias, esqueci agora, esteve realizando algum trabalho por mais de 1 hora na última semana de referência. A pessoa fala que sim, a pessoa está ocupada. A pessoa fala que não, ele pergunta, e você tomou alguma providência nos últimos 30 dias para obter algum trabalho que gere remuneração ao seu domicílio? Se a pessoa responde que sim, ela está desocupada. Se a pessoa responde que não, ela está fora da força de trabalho. Deu para entender? Espero que sim. Se não deu, agora vai dar, porque a gente vai treinar isso aqui. Vamos lá. Eu não vou fazer a pergunta aqui, porque eu já passei muita vergonha fazendo essa pergunta aqui no outro grupo, o pessoal tem moral para responder. Mas vamos lá, para treinar aqui, treinem reflexivamente, que não olhou os slides ainda, para pensar se vocês captaram bem a ideia. Seguinte, um universitário como eu, que dedica, no caso eu trabalho também, mas supondo que esse universitário dedica seu tempo somente aos estudos, essa pessoa vai ser o quê na PNAD? Pense. Ok, perguntou, a pessoa está ocupada? Não. A pessoa está desocupada? Depende, tu procurou trabalho? Não procurei, estou só estudando. Está fora da força de trabalho. Tranquilo, entenderam? Não se manifestem aí, se não entenderam essa parte agora é o momento. Segundo, uma dona de casa que não trabalha fora, ela está realizando uma outra forma de trabalho, correto? Ela está realizando, né, afazeres domésticos. Mas ela não está na força de trabalho. Ela está fora da força de trabalho. Um estudante que vende bolo em pote na fila do RU 2 vezes por semana. Digamos aí, fica lá na falecida fila do RU, né? Hoje está complicado. Hoje estaria desempregado com certeza, mas supondo que o RU está aberto, você tem lá como vender teu bolo em pote, digamos, das 11 às 1 né, da tarde. Fica lá 2 vezes por semana, 2 horas por dia, trabalha lá 4 horas por semana. A pessoa está ocupada. Justo? E um jovem de 16 anos, ou seja, acima de 14 anos, que ajuda, não é remunerado, mas ajuda o pai em atividade de pedreiro. Eu falei que sendo o pai dele remunerado, essa pessoa está ocupada como trabalhador familiar auxiliar, aquela categoria B lá. E uma pessoa em processo seletivo, digamos, uma pessoa muito moderna, que está em um processo de trainee, mas não foi contratado, não tem promessa de contratação, está ali, né, ralando, mas está trabalhando, e efetivamente é um desocupado. Vejam bem aí o gabarito. Eu gabaritei minha prova. E agora, então, vocês estão em condições de responder, né, nas suas casas, a seguinte pergunta. Não sei se vocês sabem, mas a taxa de desemprego no Brasil, acho que agora bateu 14% na PNAD Covid. Na PNAD contínua ainda está 3,9%, se não me engano. Mas isso aí, tendo em vista que a gente perdeu 10 mil ocupações, não faz nem cócega, né? Parece que é um nível como se estivesse em 2017. E eu pergunto a vocês por que isso aconteceu. E vocês, como agora já são peritos em identificar ocupados e desocupados e força de trabalho, vocês já sabem por que isso aconteceu. Sabem, né? Sabem por quê? Esses ocupados que diminuíram, ou seja, o camarada que foi demitido, né, ali, digamos, fechou
O bar em que eu trabalhava, pô, pandemia e tal, fechou o bar, não conseguiu sobreviver. Eu fiquei desocupado. Quer dizer, eu perdi minha ocupação. Não, falha aqui. Perdi minha ocupação. E o que eu fiz depois que eu perdi minha ocupação? Ah, a gente está no meio de uma pandemia. Eu não fui procurar trabalho. Por consequência, estou fora da força de trabalho. Percebam a discrepância que tem entre essa queda e esse crescimento. Então, só uma parcela muito pequena das pessoas que perderam sua ocupação passaram a procurar emprego nesse período. Porque a esperança de encontrar trabalho nesse período de crise aguda era tão pequena, mais somado, né, as medidas de restrição à circulação das pessoas, era tão pequena que as pessoas não iam procurar trabalho. Então, por consequência, a taxa de desemprego não subiu. A taxa de desemprego depende disso aqui. Depende dos desocupados. Ela subiu esse tanto aqui, mas não subiu o tanto que ela ainda vai subir. E ela vai subir. Está subindo já. E vai subir mais. A gente não atingiu o pico do desemprego no Brasil ainda. Contem comigo. E aí está a importância, de novo, de fixar bem esses conceitos. Você fixou bem esse conceito, você entendeu que para a pessoa estar desocupada, a pessoa tem que ter procurado trabalho no último mês. Isso na PNAD contínua. E aí um comentário adicional aqui. A PNAD Covid, ela é ainda mais conservadora nesse quesito. Porque ela considera a procura por trabalho, lógico, ela tem finalidade para isso, problema de quem interpreta os dados. Ela considera como pessoa desocupada somente aquela pessoa que realizou busca efetiva por trabalho na última semana de referência. Lógico, ela está preocupada com uma variação mais conjuntural, né? Mas, por consequência, se eu procurei trabalho semana passada, peguei um ônibus, fui até lá no Cine e perguntei se tinha vaga para mim, recebi um não na semana passada, mas essa semana de novo, meu, como eu ia pra lá, tem que pagar Uber, sei lá o quê. Eu não fui de novo. Eu não sou mais um desocupado para a PNAD de Covid. Eu sou fora da força de trabalho. Percebam? Então, respondendo a pergunta, por que a taxa de desemprego no Brasil ainda não cresceu tanto? Porque muita gente saiu da força de trabalho e não foi procurar emprego. Então, isso que aconteceu no Brasil, principalmente no segundo trimestre. Uma pergunta aqui, não seria por causa do seguro-desemprego? Não, porque a grande parte das pessoas que foram demitidas eram trabalhadores informais. Então, também, mas não só, porque geralmente, se tu tivesse uma queda dessas em condições normais, né, de temperatura e pressão, as pessoas voltariam a procurar trabalho. Porque a população brasileira, via de regra, não consegue viver sem trabalhar. Majoritariamente. Mas tem um aspecto que ajuda nisso, sim, e aí tem pesquisas que mostram, que é o auxílio emergencial. Percebam, tem uma grande parte da população brasileira que recebe tão mal, mas tão mal, que elas com R$600 no bolso, elas pensaram assim, pô, isso aqui tá melhor que o meu emprego. Eu não vou aceitar trabalhar 40 horas por semana para ganhar R$500 por mês. Então as pessoas ficaram em casa. Vão procurar trabalho porque não vão se submeter a isso. Sim, o auxílio, esse aí que eu comentei. O auxílio tem um papel nisso. Inclusive, quando o auxílio for abolido, vai ter uma procura ainda maior para o trabalho, com certeza. Isso que não quer dizer que eu concorde que o valor do auxílio é suficiente, é só para mostrar o patamar de remuneração tão baixo que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro. Tranquilo? Bueno, agora é o seguinte. A gente viu ali, né, várias categorias, de trabalho, ocupados e desocupados. Tudo que a gente vai ver nessa sessão aqui, até eu dizer que acabou, é a população ocupada. Então, esqueçam por hora os desocupados e a população que não está na força de trabalho. Agora a gente vai olhar a população ocupada. Tem um monte de indicador qualitativo de o que é essa ocupação. E percebam também que ocupação é diferente de emprego. Por causa do que eu vou explicar o seguinte. Bom, tem indicadores na PNAD que dependem do trabalho principal. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm mais de um trabalho. Né? Eu posso, por exemplo, ser Uber e ser sapateiro. Posso ser. Mas como é que o IBGE define qual é que é o meu trabalho principal? Por quê? Porque se ele vai perguntar, por exemplo, você é trabalhador formal ou informal? Eu vou dizer, pô, quando eu sou sapateiro, eu sou formal. Quando eu sou Uber, eu sou informal. Não sei. Aí para fazer um critério para isso, eles perguntam do trabalho principal. E qual é que é o trabalho principal? É aquele em que normalmente a pessoa trabalhava o maior número de horas na semana. E aí, critério de desempate, maior renda.
Posição na ocupação. Vamos lá. Eu estou ocupado, uma daquelas A ou B lá. O B, eu já expliquei para vocês que é trabalhador familiar auxiliar. Tá aqui. Não vou mais tocar nisso aqui. Agora, aquele A, que é o trabalho para remuneração ou lucro, né? Trabalho para o mercado, digamos assim, ele é dividido entre três categorias. Três grandes categorias. Quatro, se considerar quatro, né, que é o trabalho doméstico. Mas o trabalho doméstico está dentro do empregado. Estou me confundindo aqui, já vou explicar direitinho. Você pode ser empregado. O que é um empregado? É uma pessoa que trabalha por um empregador, seja ela pessoa física ou jurídica. Aí, geralmente, se entra todas aquelas conceitualizações, né, clássicas do que é um empregado. Geralmente, obrigando-se a cumprimento de uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos e benefícios. Empregado. Trabalha para o empregador. Tá? Então, o trabalhador doméstico também trabalha para o empregador, né? Porque ele está, né, limpando a casa de alguém, ele está fazendo jardinagem, né? E ele é uma pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou benefícios para um empregador também. Então, trabalhador doméstico, sim, tecnicamente está incluído dentro do empregado, mas a gente separa eventualmente para facilitar a análise, né? Porque eles são muito heterogêneos entre si. Mas bom, então se eu trabalho para o empregador, eu sou empregado. E se eu trabalho explorando o meu próprio empreendimento sozinho com sócio, sem ter empregado, eu sou um conta própria. Tá? E ele pode contar ou não com a ajuda de um trabalhador familiar auxiliar. Então, falei que meu pai trabalhava de eletricista, eu ajudava ele continuava sendo conta própria. No momento em que meu pai, digamos, né, começasse a me pagar, dizer, olha, filho, agora você vai morar sozinho, né, não quero mais sustentar, mas eu vou começar a pagar teu salário. E ele vai pagar lá um valor X por mês, ele passa a ser empregador e eu passo a ser empregado. Percebam? Mesma coisa, digamos, um pipoqueiro. O pipoqueiro, no momento em que ele trabalha, só ele ali fazendo pipoca, explorando seu próprio empreendimento, né? Ou, digamos, a mulher do bolo ali, da fila do rua, o estudante do bolo da fila do rua, tá ali trabalhando por conta própria. O Pablo, do Brownie do Pablo, tá ali trabalhando, só ele é conta própria. No momento que o Pablo, do Brownie do Pablo, contrata mais um empregado, ele vira um empregador. Então percebam, tanto o dono da calcinha de pipoca, quanto o dono da Flex, se ele trabalha pelo menos 1 hora por semana, são empregadores. E tanto um médico que tem um consultório próprio e explora seu próprio empreendimento, quanto o cara que ajuda o cara a vender pipoca são conta própria. Percebam que a gente tem um problema, né? A gente tem um problema aí de heterogeneidade, por isso que eu bati tanto nessa tecla. Essas categorias são muito díspares entre si. E agora a gente vai começar a qualificar um pouco mais delas. Tá? Mas isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante que vocês tenham fixado. Tá? E se não fixarem, voltem depois para isso. Mas isso aqui é muito importante. Bueno, aí, essa categoria do empregado, ela é muito grande. Ela concentra grande parte do mercado de trabalho brasileiro. Então, por isso, eles separam por alguns indicadores. E eles são dois. Primeiro, o setor do emprego, sendo o setor público ou o setor privado. Aí, sendo público, qualquer autarquia, governo federal, estadual, municipal, administração indireta, fundações e tal. E o privado é privado. E por categoria do emprego. E aí se separa com carteira de trabalho assinada, militares e funcionários públicos estatutários, né, regime estatutário, e servidor público, e sem carteira de trabalho assinado. Essa é a qualificação do emprego. Diz respeito especificamente com o emprego. Vai ficar mais claro nessa tabela. Então percebam quais são as divisões que a gente tem. Empregados, empregador, conta própria, trabalhador familiar auxiliar. Essas são as 4 posições na ocupação. Certo? E as categorias do emprego dizem respeito, obviamente, só aos empregados. Categoria do emprego. Ele pode ser no setor privado, ele pode ser
no setor privado, que também é uma parte do setor privado, né, que é o trabalho doméstico, que também é parte do setor privado. Ele pode ser no setor público e ele pode ser qualificado como com ou sem carteira. E no caso do setor público específico, você tem um outro regime de trabalho que eles classificam, que é o trabalhador que está em regime de trabalho militar ou em regime estatutário. Correto? O que são esses indivíduos? Vamos lá. Porque a gente quer se aproximar de um conceito de informalidade, que tanto nos agonia, né? Vamos lá. Percebam. Empregado no setor privado com carteira, beleza. Está lá atendido pela CLT. É isso. Basicamente, você tem uma carteira de trabalho assinada. É isso. Você tem direito de CLT, 13º, férias, abono salarial e tal. Quando cabe, né? E o sem carteira é todo o regime além desse. Né? Não sei como é que é sem carteira. Eu só sei que ele não tem carteira de trabalho assinado. E pode ser qualquer outro diabo. Isso. E isso é muito importante no setor público. Por quê? Porque no setor público, com carteira, você tem, tá, beleza, alguns regimes de trabalho, né, do setor público, não sei se está um exemplo agora, que você tem, assina carteira. Por exemplo, lembrei não, por exemplo, em empresas estatais. Você tem empresas estatais que tem regime de seletistas, né? Seletista é a pessoa que trabalha com carteira de trabalho CLT. E você tem também os estatutários, né, que tem mais direitos, apesar de estão perdendo cada vez mais, mas tem mais direitos que esses. E tudo que está fora disso, digamos, uma pessoa que trabalha, provavelmente tem alguém aqui, trabalha no hospital universitário, com um contrato por tempo determinado. Tem um contrato lá da FAPEU, né, uma fundação, que tem um contrato dizendo, olha só, fulano de tal vai trabalhar como estagiário, do período tal, período tal. Isso não é um vínculo com carteira. Também não é estatutário. E também não é informal. Do ponto de vista, estritamente, se você considerar informal como sendo aquele que não tem registro. E por isso que eu acho a categorização da Katia Mali rica, porque ela não limita o informal àquele que não tem registro. Eu posso ter registro e ter direitos, e eu posso não ter registros e não ter direitos. Você me confundiu agora. Mas, bom, percebam. Então, para caracterizar informalidade, você tem que ter o critério disso aqui. Você pode caracterizar como informal todos aqueles que não têm carteira. Você pode caracterizar todos aqueles que têm carteira e que não têm carteira, mas estão no setor público, porque o setor público obrigatoriamente tem algum tipo de registro. Por exemplo, os cargos comissionados têm algum tipo de registro, só que eles também são sem carteira. Percebam? Isso. E aí tem uma outra categorização, especificamente com relação aos empregadores de conta próprias, que são a existência de CNPJ ou não. Se é uma pessoa jurídica ou não. Se ele tem MEI ou não. Foi essa lei criada aí, se não me engano, em 2009, de que pode ser microempreendedor individual. Que é o quê? Que é você dá o direito dessa pessoa emitir nota fiscal. Em geral, você exige por causa disso, né? Então, você não tem garantias trabalhistas como um empregado com carteira. Você não tem direito de 13º, a não sei que tem um regime, né, contratual específico, mas via de regra, você não tem essa garantia. Mas você está registrado, você está formalizado. E aí? Esse camarada é formal ou é informal? Aí fica a critério do pesquisador. Não vai ser o IBGE que vai dizer isso. Correto? Então, a PNAD contínua não define em sua metodologia quem são os trabalhadores informais. Correto? Porque eles iam entrar num pepino gigante se eles fizessem isso. Porque eu, por exemplo, estou concordando com a Katia Mali. Eu acho que se a pessoa está vulnerável, não pode ser considerado formal. Mas tem pessoas que trabalham com a caracterização, por exemplo, de que aquilo que está no papel, aquilo que está registrado, formalizado, é um trabalho formal. Pô. Você está falando formal, é formal porque está no papel. Então, o empregado no setor público, que não tem direito a nada, porque não tem carteira, porque não é estatutário, porque não é militar, poderia ser considerado como formal. E depende, varia de tudo. Eu já vi gente classificando de todas as formas possíveis isso aqui, botando o empregador sem CNPJ como formal, com CNPJ como formal, separando, tirando o empregador para pegar só os trabalhadores mesmo, né? Pegando conta própria com CNPJ como formal, o que eu discordo, mas, né? Você tem N formas de fazer isso, para calcular uma taxa de informalidade.
Isso é muito importante ter essas contextualizações bem claras. Então, beleza. Vocês entenderam também que isso aqui é uma forma de desagregação, né? Por isso que aquele nível de desagregação que a gente discutiu lá no primeiro encontro é importante, né? Para entender isso aqui. E essas são as categorizações: posição da ocupação, setor e área, categoria do emprego e com ou sem CNPJ, especificamente no caso dos empregadores dos conta própria. Beleza? Bueno, a população ocupada, então a gente já viu, pode ser classificada com relação à posição da ocupação, categoria do emprego e essas outras nuances ali. Também pode ser classificada por grupamento de atividade econômica, sendo a base a CNAE que a gente já viu. Mas o IBGE, para a PNAD, faz esses conjuntos aqui, tá? E um nível de agregação particular. Ele reúne essas seções aqui da CNAE, vocês podem ver lá naquele link do Conclua que eu mandei, para ver o que é essa caracterização aqui. E eles botam, por exemplo, indústria geral, que reúne indústria extrativa, indústria de transformação e serviços industriais de utilidade pública, e divulgam também indústria de transformação, que está contida, percebam, dentro da indústria geral. É um outro grau de desagregação, mas eles botam ali na mesma tabela. Então tem que tomar cuidado disso também. Eu, quando comecei a trabalhar com esses dados, por exemplo, fiz uma tabela em que eu não peguei o percentual que eles tinham dado pronto, de distribuição dos ocupados, e eu botei lá, peguei e somei todos, somei a indústria de transformação e somei a indústria geral, aí dupliquei a indústria de transformação. Mas então tem que ter esse cuidado. Outro indicador que eles têm para separar a população ocupada é se ela contribui ou não para o instituto de previdência. Então, por exemplo, o pessoal do serviço social, isso aqui é muito importante, para nós a economia deveria ser, mas infelizmente não tem muita pesquisa nesse sentido. Mas, ali, considerando como instituto de previdência todo aquele que seja federal, o INSS, o Plano de Seguridade Social da União, estadual, Instituto de Previdência Estadual, e servidores das forças auxiliares estaduais, municipal, né? E são esses, né? Então, acho que a princípio são só contribuintes ou não contribuintes. Só não estou lembrando agora se Instituto de Previdência Privado entra. Eu acho que não. Instituto de Previdência Privado não entra, a princípio. Posso estar equivocado, mas eu aviso vocês, mas a princípio não. Bom, outro indicador, tempo de permanência no trabalho, então classifica ali se a pessoa está no trabalho, pergunta lá, quanto tempo você está nessa ocupação, né? Estou ali trabalhando lá na firma há 2 anos, aí bota lá, faz a faixa, tem esse indicador também. E é isso, quanto à população ocupada, para as características daquela ocupação em geral, tem esses indicadores, e aí depois tem o rendimento que essa população ocupada recebe. Porque, obviamente, só quem recebe rendimento é porque está ocupado, né? O ocupado é, por definição, sem rendimento. E o trabalhador familiar auxiliar também é, por definição, sem rendimento. Mas todos as outras 4 formas de ocupação estão obrigatoriamente recebendo rendimentos, tá? E agora, só um pouquinho aqui. Respondendo a pergunta da Diana aqui, se eu quiser categorizar MEI como informal, eu posso? Não entendi direito. Aí depende, né? Aí você vai partir do arcabouço teórico que tu vai definir. É isso que eu tô falando. A PNAD, por si só, ela não define o que é informal ou informal. Se tu partir de um conceito mais amplo, que abrange formalidade como algum nível mínimo de estabilidade no emprego, de seguridade social, você pode excluir o conta própria com o CNPJ, que é o MEI, né? Assim, MEI ganha CNPJ. E, por outro lado, se tu quiser considerar, como muitos consideram, que um trabalhador por conta própria, mas que tenha CNPJ, que seja um MEI, por exemplo, é um trabalhador formal, você pode. Aí a questão é teórica, né? Uma questão, assim, de princípios teóricos da teoria social que você vai aceitar, né? Você vai partir do pressuposto para elaborar a tua pesquisa, né? Beleza? Bueno, então eu estava falando
E os rendimentos das pessoas em geral, né, não, das pessoas ocupadas são rendimentos do trabalho, né? Mas os rendimentos vêm de outras fontes além das fontes do trabalho. E aí eu quero mostrar a vocês essa tabelinha aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui. Vou abrir isso aqui. Aqui, vejam só. Eu não sei porquê, mas essas outras fontes de rendimento, elas não estão naquele link da PNAD contínua anual que eu passei para vocês. Mas tem essas tabelas completas aqui que são de fato completas. Como elas são anuais, né, obviamente a de 2020 não saiu ainda, mas já tem a de 2019. E aí vocês podem baixar nesse link ali que eu referenciei. Eu estou baixando esse arquivo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Está baixando ali. Mas é o seguinte, ó. Os rendimentos totais de uma pessoa, de domicílio, dependendo, eles são os rendimentos do trabalho, então os rendimentos daquelas 3 posições na ocupação, né, que eu falei, mais rendimentos de outras fontes. E a gente vai abordar o que são essas outras fontes. Isso tudo vai gerar todas as fontes de rendimento das famílias, conforme caracterizado pela PNAD. Só vou abrir aqui um arquivo para vocês verem. Vamos lá. Estão conseguindo ver o Excel aí? Sim, não? Conseguem ver agora? Confirma para mim, por favor. Sim, ok. Bom, aqui então, vocês conseguem ver, olha o seguinte, rendimento de todos os trabalhos, tem aqui então, são os rendimentos das ocupações, e rendimento de todas as fontes, né? E aqui você tem um monte de outras variáveis, que eu também não vou abordar muito aqui, mas eu vou mencionar depois. E aí, nesse aqui, vocês conseguem separar o Brasil por região, né, por unidade da federação, separar aqui, selecionar aqui, por exemplo, só Santa Catarina. Vou lá, conseguem ver população residente, outras fontes, a fonte que vem de aluguel, de arrendamento, de pensão, todas essas coisas que a gente vai tratar mais depois, massa de rendimentos, separação por classe de rendimento, né, quanto por cento da população catarinense recebe, quanto recebe a população que está nos 5% mais pobre, nos 10% mais pobre, isso tudo tem aqui, muito bacana. Índice de higiene, enfim, tem tudo no sumário aqui, vocês podem ver as variáveis que tem. Isso aqui é muito rico também para pesquisar. E vou retornar aqui. Bueno, então vamos lá. Como é que são caracterizados esses rendimentos? Bom, já falei que existe rendimento do trabalho, que são o rendimento daquelas formas de ocupação. Por consequência, o rendimento, não existe rendimento, né, nos afazeres domésticos, estão fora, e as outras formas de trabalho voluntário também estão fora. Bom, entre os empregados, especificamente, inclusive os domésticos, considera rendimento em dinheiro, né, salário, vencimento, gratificação, ajuda de custo, participação dos lucros, horas extras adicionais e 13º salário. E não inclui impostos e contribuições previdenciárias. E também considera rendimento em produtos ou mercadorias. Isso sendo apenas no caso das atividades agropecuárias, em que grande parte do rendimento, né, do agricultor, digamos,
vem lá daquela batata que ele colhe, né? Então, isso é precificado com base nos preços de mercado declarado daqueles produtos ou mercadorias. Entre os empregadores de conta própria, o rendimento do trabalho é considerado como também rendimento em dinheiro e rendimento em produtos ou mercadorias. Mas, no caso do rendimento em dinheiro, eles fazem meio que um balanço, né, dos custos e do que retira do empreendimento essas pessoas. Então, é o dinheiro retirado da pessoa que explora o empreendimento, sendo ele, quando ele é sem registro, né? Então, é quanto ele tira, que é declarado, digamos, numa empresa, que a pessoa trabalha e está lá quanto aquele empregador retirou em dinheiro, é isso que tem que ser computado. E no caso do estabelecimento sem formal, é a diferença entre as receitas e as despesas do empreendimento, né? Que aí é grande medida dos conta própria. Então, vamos lá, tu dirige Uber, aí teu rendimento em dinheiro vai ser lá quanto tu ganha das corridas, menos o preço da gasolina, da manutenção do carro. Tranquilo? E aí rendimento em produtos e mercadorias, só que aí no caso você vai excluir dos produtos agropecuários os custos da produção para consumo próprio. Então, ali, se aquela batatinha que eu colhi foi para minha família comer, não é meu rendimento do trabalho. E os rendimentos de outra fonte que tem ali naquele documento que eu mostrei para vocês, são aqueles que ele compreende os rendimentos recebidos em dinheiros que não são oriundos do trabalho na semana de referência e nem de natureza esporádica. Então, exclui aí ganho de loteria, ganho de alienação de imóvel, saque do FGTS, restituição de imposto de renda, herança, indenizações e seguros. E aí ele inclui nessas outras fontes programas sociais, como Bolsa Família, o BPC, aposentadoria ou pensão de Instituto de Previdência ou de governo federal, principalmente o INSS e o Fundo Rural, seguro-desemprego, entra aqui também, né, rendimento do seguro-desemprego e do seguro-defeso, né, para os pescadores, pensão alimentícia, doação mesada, então aí qualquer dinheiro recebido de pai, mãe, tia, irmão trabalhando no exterior, igreja, entra aqui. Aluguel, arrendamento, né, a pessoa aluga um quarto, ali entra o rendimento de outra fonte, e outras formas de rendimento, com destaque para a bolsa de estudos e aplicações financeiras. Aí tem um grande detalhe. Porque, percebam que é uma diferença importante entre fluxo e estoque, que eu já mencionei para vocês. Então, uma pessoa que é muito rica em estoque de riqueza, né, por redundância, ela pode ter um rendimento até de zero na PNAD, desde que ela não esteja ganhando nada, mas se ela aplicou em alguma coisa e aquilo rendeu dividendos, juros, qualquer outra forma de remuneração, aí entra aqui em outras fontes. Aí tem um grande problema aí quanto a essas declarações, né? Tem muitas especulações sobre isso aqui ser subdeclarado e tal, mas pela metodologia é assim, correto? E aí tem esse informe aqui que o IBGE faz da PNAD, que também é muito bacana, ele basicamente sintetiza aquela tabela que eu baixei ali para vocês, com relação ao Brasil e às regiões, né? Então percebam, os rendimentos de todos os trabalhos, né, do trabalho, ele concentrava 75% de todos os rendimentos, né, das pessoas, em média, em 2014, e isso caiu para 72%. Por outro lado, os rendimentos de outra fonte, né, que é a soma desses todos aqui, aumentaram de 24,8% para 27,5%. E aí vocês veem que, por exemplo, pelo aumento da aposentadoria e pensões por causa do envelhecimento da população, está recebendo previdência, né? Então tem essa inversão da pirâmide etária. E aí tem muitas coisas que vocês podem estudar aqui, por exemplo, o impacto do Bolsa Família, percebam que a destinada que as famílias obtêm no Nordeste, somente pelo Bolsa Família, chega a 27%, enquanto no Sul é só de 4,7%. Então, vocês percebem, por exemplo, aqui, por que o Bolsonaro está ganhando popularidade no Nordeste, com o auxílio emergencial. Tem um monte de coisa que dá para abordar por aqui. Mas, bueno, aí, se tem a diferenciação... Bom, rendimentos, então, são mensais, né? É aquilo que entra para a pessoa
seja por trabalho ou por outras fontes, todo mês. Quando a PNAD pega e soma todos os rendimentos do indivíduo ou população de interesse, digamos, massa salarial de todos os trabalhos em Santa Catarina no segundo trimestre de 2020. Ele pegou e somou todos os fluxos que se teve dos rendimentos individuais nesse trimestre. Pegou lá e se dá alguma coisa com perto de 9 bilhões de reais em Santa Catarina. Já o rendimento médio vai ser essa massa de rendimentos dividido pela população. Né? Simples assim. Então, obviamente, tem aquela limitação que eu falei lá no começo. Percebam, rendimento do trabalho é da população ocupada. Então, por exemplo, agora na pandemia, que se demitiu grande parte das pessoas que estavam subocupadas, que tinham menores remunerações, o rendimento médio do trabalho aumentou, né? O habitualmente recebido. Porque as pessoas que permaneceram ocupadas tinham remuneração média maior. Pelo menos habitual, já vou mostrar essa diferença também. E geralmente, quando esse rendimento médio também inclui as pessoas do domicílio, né? Pessoas sem rendimentos, digamos, inclui um domicílio, que tem uma avó, um pai, uma mãe e um filho que não tem rendimentos, aí se trata como rendimento per capita. Geralmente, sim. Nos textos, essa diferença que se tem de rendimento médio e rendimento per capita. Mas, de certa forma, o rendimento médio, calculado dessa forma, também é um rendimento per capita, né? Só que per capita da população ocupada. Tranquilo? Bueno, aí tem outra diferenciação aqui, que é a questão dos rendimentos habituais e os rendimentos efetivos. Rendimento habitual é aquele que desconsidera acréscimos esporádicos ou descontos esporádicos. Então, por exemplo, uma pessoa que comumente, agora no segundo trimestre, estaria recebendo, porque, digamos, ele vende biquíni na praia. Ele estaria recebendo, digamos, R$1.000 por mês. Só que agora não tem ninguém na praia. Tem, né? Mas digamos que não tenha. Ou que ele não esteja conseguindo vender. Rendimento habitual dele vai continuar sendo 1.000, porque habitualmente ele recebe 1.000. Só que o rendimento efetivo dele, vamos lá, o que é o rendimento efetivo? Rendimento de fato recebido em qualquer posição da equação no mês de referência, foi menor. Porque ele vendeu menos biquíni, ele conseguiu só R$200, então o rendimento efetivo dele foi R$200, mas o habitual é de R$1.000. Tranquilo isso aí? Então, rendimento habitual é considerado, no caso do empregado, né? O trabalhador por conta própria, o empregador, seja variável o rendimento deles, eles consideram daí a média recebida naquele período, como no caso do vendedor de biquíni. Tranquilo? E aí, no mais, é o rendimento mensal que a pessoa ganha habitualmente nesse período sazonal. Digamos aqui que eu trabalho no abatimento de frango, geralmente nesse período agora tem menos abatimento de frango, meu rendimento habitual vai ser menor. E aí o rendimento efetivo difere do habitual em 2 pontos. Primeiro é a data de referência, que o efetivo se refere ao mês anterior e o habitual ao mês atual. Porque não tem como saber o efetivo do mês atual. E o segundo é o rendimento efetivo, são consideradas as parcelas esporádicas que não fazem parte do rendimento normalmente recebido, como eu já expliquei. Tranquilo? Então a gente viu população ocupada, a gente viu rendimentos do trabalho. E em geral, quando é rendimento, né? Que é quando é trabalho da população ocupada, e tem outras formas. Agora, tem essa medida aqui que provavelmente vocês já ouviram falar, que é a subutilização da força de trabalho. A gente vai fixar bastante isso aqui, mas percebam que ela é composta por desocupados, que a gente já tratou o que é, então não vou tratar de novo. Vocês viram lá que a pessoa que está procurando trabalho não está trabalhando. Subocupados por insuficiência de horas e força de trabalho potencial. Tá? Vamos lá. Onde é que se localizam essas pessoas? Primeiro, o segundo grupo. O segundo grupo é das pessoas subocupadas por insuficiência de horas. Que são o quê? São as pessoas que atendem essas condições aqui. Obviamente, tem que ter mais de 14 anos, né? 2. Trabalhavam habitualmente menos de 40 horas no seu trabalho ou no conjunto de todos os seus trabalhos. Então, digamos, eu falei antes que eu podia ser Uber e sapateiro, aí se eu na soma dos meus 2 trabalhos, trabalho, digamos, 35 horas por semana, eu posso me considerar subocupado. Desde que eu também gostaria de trabalhar mais horas do que habitualmente trabalho.
Esse termo, gostaria, eu discordo, tá? Eu acho ele péssimo, porque dificilmente a pessoa vai querer trabalhar mais, né? No sentido de gostar de trabalhar mais. Necessariamente a pessoa vai necessitar, mas, bom, é assim que tá ali. E que eu esteja disponível para trabalhar mais horas, no período de 30 dias. Então, vamos lá. Eu aqui estou trabalhando 35 horas por semana, mas eu não estou conseguindo tirar meu ganha-pão, não estou conseguindo pagar meu aluguel, que aumentou 20% agora com o IGPM esse mês. E eu queria trabalhar mais horas. Eu preciso trabalhar mais horas. Eu não estou conseguindo. Então, como eu estou também disponível para trabalhar, eu sou considerado subocupado por insuficiência de horas trabalhadas. Compreendido isso aqui? Então, a pessoa que quer trabalhar mais, digamos que eu já estivesse trabalhando 44 horas por semana, mas eu quero trabalhar mais, eu não posso ser considerado subocupado por insuficiência de horas. Mas se eu cumpro todos esses requisitos, é um subocupado por insuficiência de horas. Tranquilo isso aqui? Vamos lá. Força de trabalho potencial é o terceiro grupo, então. Desocupados, subocupados, insuficiência de horas, força de trabalho potencial. Que é o quê? São as pessoas que realizaram busca efetiva por trabalho, mas não se encontravam disponíveis para trabalhar, na semana de referência, e as pessoas que não realizaram busca efetiva por trabalho, mas gostariam ou necessitariam, né, de ter um trabalho e estavam disponíveis para trabalhar na semana de referência. Então, vamos lá. Digamos que naquele caso de antes, né? Eu pedi lá, minha mãe me arruma um emprego e ela arrumou, mas eu não estou disponível para assumir. Eu sou força de trabalho potencial. E eu estou onde? Na estrutura ocupacional, estou fora da força de trabalho. Eu não estou desocupado. Perceba a diferença. E as pessoas que não realizaram busca por trabalho, mas necessitariam trabalhar. Digamos, a pessoa que ali não tem mais dinheiro para pagar o ônibus para ir buscar trabalho, ela não realizou busca efetiva para o trabalho, né? Mas ela gostaria de ter um trabalho e estava disponível para trabalhar. Percebam o seguinte, a força de trabalho potencial está toda ela fora da força de trabalho. Não são pessoas que são consideradas naquela população desocupada, por causa da caracterização que eu coloquei antes, de estar disponível para trabalhar e de ter realizado busca efetiva, né? Eles, de certa forma, necessitariam desse trabalho, entendem? E, por outro lado, os subocupados, que é essa outra categoria, onde é que eles estão na estrutura ocupacional? Eles são ocupados. Só que eles são ocupados que não atendem às suas necessidades com com a jornada de trabalho vigente, então eles necessitariam trabalhar mais. Só que eles estão dentro da ocupação. Então, percebam, e a subocupação diminui a taxa de desemprego e a força de trabalho potencial não influencia na taxa de desemprego. Correto? Mas são todas medidas de subutilização. Aí vem esse demônio aqui do desalento. O que é, cara? Estão me falando, porque a população desalentada chegou em 5 milhões. O que é desalento? Desalento é essa segunda perna aqui, da força de trabalho potencial, que não buscou trabalho por julgar que não ia encontrar. Então, por exemplo, mora aqui no Cafundó do Judas, só tem emprego para 5 pessoas aqui, não vai buscar emprego, mas eu queria trabalhar. Se eu pudesse trabalhar, eu preciso trabalhar, eu queria trabalhar. Então, eu sou desalentado. Porque eu não busquei trabalho. Percebam? E os não desalentados são pessoas que não buscaram trabalho por outra razão, que não a de julgar que não ia encontrar. E quais são as causas do desalento que o IBGE coloca? Primeiro, não encontrar trabalho na localidade, então eu falei aqui, no Cafundó do Judas. Não conseguir trabalho adequado, né? Então eu avalio, eu sou um cara qualificado, formado em engenharia, não quero trabalhar de Uber. Então, você está desalentado, se tu não procura trabalho, né? Não conseguir trabalho por ser considerado muito jovem ou muito idoso, ou não ter experiência profissional ou qualificação. Essas são as causas do desalento. E beleza, a gente está em condições de analisar a estrutura geral da PNAD contínua. E aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui tem as formas para você fazer todas as manipulações possíveis da PNAD. Vamos lá, ponto por ponto. Isso aqui é tudo que a gente viu até agora, tá? A gente foi antes até aqui e a gente viu que dentro dos ocupados tem os que trabalham horas suficientes e tem os subocupados. Estão ali dentro dos ocupados. E aí dentro da pessoa fora da força de trabalho, a gente tem a força de trabalho potencial
que é dividida entre as pessoas que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis, e as pessoas que não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis. Dentro deste grupo, a gente tem os famosos desalentados. Tudo isso que está em vermelho é a força de trabalho subutilizada, que eu estou chamando de FTS. Agora vamos às fórmulas. O que é esse diabo de taxa de desocupação? E aqui vocês entendem de novo, né, com mais clareza, por que ela não cresceu tanto ainda no meio da pandemia. Porque a PD, população desocupada, não cresceu. E a taxa de desocupação é a população ocupada dividida pela força de trabalho. Sendo força de trabalho, população ocupada, mais população desocupada. Joia? Multiplica por 100 se você quiser a taxa em percentual. Isso vale para todos. Nível de ocupação, já você vai pegar a população ocupada e dividir pela população em idade de trabalhar. O que é a população em idade de trabalhar? É a população com 14 ou mais anos de idade. Que também era conhecida antes como PIA, população em idade ativa. É a mesma coisa, mas mudou porque a PNAD mudou. Taxa de participação na força de trabalho, daí que indica, né, quanto por cento da população em idade de trabalhar está efetivamente trabalhando ou procurando trabalho. Então, é a força de trabalho dividida pela população em idade de trabalhar, ou a PEA dividido pela PIA. A PEA é sinônimo de força de trabalho. Tá? E a gente tem outra medida intermediária aqui, que é a questão da força de trabalho ampliada. Sendo a força de trabalho ampliada igual a força de trabalho mais a força de trabalho potencial. Tá? Isso aqui vai servir para a gente fazer uma outra fórmula. Que fórmula? A fórmula famosa da taxa composta de subutilização da força de trabalho. Que é o quê? É toda essa galera que está no vermelho aqui, dividido por isso aqui. Ou seja, força de trabalho, né? Que é isso aqui, esse aqui, que abrange tudo isso aqui, mais essa partezinha aqui, a força de trabalho potencial. Então, somei esse com esse, tenho esse, que é o denominador da taxa composta de subutilização. Então, a taxa composta de subutilização, escrevendo de outra forma, é a população desocupada, mais a população subocupada, por insuficiência de horas, naqueles critérios que a gente já viu, mais a força de trabalho potencial, dividido pela força de trabalho, mais a força de trabalho potencial. Vai dar um percentual. Tranquilo? A taxa de subocupação tem várias formas de calcular ela, mas aqui o IBGE divulga sempre a população subutilizada dividida pela população ocupada, porque, como eu disse, os subocupados estão considerados na população ocupada. E uma outra medida importante é o percentual de pessoas desalentadas na população na força de trabalho aumentada. Aí você vai pegar os desalentados aqui e dividir de novo pela força de trabalho ampliada. Deu para entender? Isso aqui pode ser a parte que talvez gere um pouco de estranheza, o pessoal que não está tão acostumado com fórmulas, mas é bem tranquilo. Depois desses eventos aqui, vai ficar tranquilo. Bueno, agora vocês estão em condição já de responder essa pergunta. O que é um desempregado? Esse é um debate também igualmente interminável. Por quê? Porque para o IBGE, ele vai considerar como desempregado só aquela pessoa que não está ocupado, sendo o conceito de ocupado já extremamente flexível, né? Pessoa que trabalha mais de 1 hora por semana. E está procurando trabalho no período de 1 mês. Mas digamos que eu não esteja procurando trabalho porque eu não estou com esperança de encontrar trabalho na minha localidade. Eu não sou desempregado. Aí, esse é o questionamento que fica, e por isso que tem que entender a metodologia da pesquisa. Quando existia a pesquisa, a PED, né, do SEAD, do DIESE, eles classificavam por desemprego aberto e desemprego oculto. O desemprego aberto seria alguma coisa mais parecida com o que a gente tem da taxa de desocupação, né, da PNAD contínua. São as pessoas que estão ali, qualquer forma de ocupação vale, quem está procurando trabalho é desocupado. E a taxa de desocupação, de desemprego oculto, seriam aqueles empregos que, por alguma razão ou por outra, são trabalhos precários. Né? Então, uma medida que se aproxima disso que o DIESE chamava de desemprego oculto é as outras medidas de subutilização da força de trabalho, que não o desemprego. Ou seja, as medidas de subocupação por insuficiência de horas e de força de trabalho potencial.
Tranquilo? Essa aqui dá um grande debate também. Bom, eu vou puxar um pouco mais aqui para ver se a gente consegue ficar mais próximo de terminar. Vamos terminar pelo menos a raiz hoje. Sei que já foi bastante coisa hoje, mas quero colocar mais, ir até onde dá, para a gente perder, né? Pra gente investir menos tempo nisso no próximo encontro e poder já ir para a prática, que sei que vocês estão querendo extrair os dados logo. Mas, bom, RAIS, então. Relação Anual de Informações Sociais, que eu já falei também que é do mercado do Ministério do Trabalho, falecido, que agora virou da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. A RAIS, ela é dividida entre RAIS vínculos e RAIS estabelecimentos. Os estabelecimentos são as unidades, são basicamente unidades produtivas, e os vínculos são relações formais de trabalho, ou seja, contratos ativos em 31 de dezembro de determinado ano. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? A unidade da RAIS é vínculos formais de trabalho ativos no último dia do ano. Então percebam que ele exclui todas as formas não formais, né, de registros. E percebam também que o número de vínculos não é igual ao número de pessoas empregadas. Por quê? Porque o mesmo trabalhador pode acumular mais de um emprego, como a gente já discutiu. Então, é importante se ater à unidade, né? Você está lembrando. Vamos lá. Principais características da RAIS. Os dados são de registro administrativo, né? Já discutimos também o que é, do Ministério da Economia, principalmente para a concessão de abono salarial, principal função desse registro administrativo. A fonte é uma declaração obrigatória para todos os estabelecimentos formais. Tá? Todos eles têm que declarar ali uma RAIS anualmente, dizendo, olha, eu tenho tantos empregados para eles poderem receber o abono salarial e outros benefícios. A abrangência geográfica é Brasil, grandes regiões, unidades da federação, mesorregiões, micro-regiões e municípios. Então, vejam bem, aqui é uma fonte em que vocês que estudam mercado de trabalho regional podem pegar dados. Só que, de novo, qual é que é a limitação dele? A limitação é que são só empregos formais, só vínculos formais de trabalho. A abrangência temporal começa em 1985 e a última divulgação é de 2018. A gente está esperando a nova divulgação, porque ele vem defasado por mais ou menos 10 meses. Então, agora por outubro ou novembro, geralmente saía, né? Agora teve a reestruturação, que eu vou tratar também semana que vem do que aconteceu, mas não se tem ainda esse dado. De toda forma, ele tem esse problema, né? Da defasagem temporal. Só que ele é uma série histórica muito longa, de 85, né? Ali do período da crise da dívida. Então, é uma série histórica bem rica nesse sentido. E a periodicidade é anual. E a população-alvo, os empregados com registro. Perfeito? Então, vejam que a RAIS tem uma grande abrangência, tá? Só que, especificamente, do uso ocupado no setor formal. Segundo esse levantamento aqui, que está linkado aqui, referenciado, ela chegou a uma abrangência de 95% de todos os empregos formais do Brasil em comparação com o censo, né, que fez esse levantamento completo, em 2000. Então, ela tem uma abrangência bem bacana. E agora está aumentando esse percentual, inclusive. Então, vamos ver exatamente quem aparece na RAIS e quem não aparece. Aparecem os seletistas, né, sejam eles por período determinado ou período indeterminado, aqueles que têm, né, contratos com carteira de trabalho assinado. Servidores públicos, estatutários e também não efetivos, né, seja ele com caráter temporário e tal. Trabalhadores avulsos, temporários e aprendizes, trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, dirigentes sindicais, empregados dirigentes sindicais. Aqui faltou quem não aparece na RAIS, né? Isso aqui são os que não aparecem. Não aparecem os empregados sem registro, os autônomos, né, os trabalhadores por conta própria, os ocupantes de cargos eletivos, vereadores e tal, estagiários, trabalhadores domésticos sem carteiras e cooperados. Então, isso aqui, respondendo a pergunta da Diana também, é por isso que você não pode generalizar que está na RAIS no mercado de trabalho em geral. Nós percebemos que já tem isso aqui, ó. Vejam bem. Isso aqui é para terminar meu argumento de por que você não pode generalizar. Uma estimativa que eu fiz, comparando pegando uma proxy a partir da PNAD,
daqueles vínculos que seriam registráveis caso a RAIS captasse perfeitamente o mercado de trabalho com base nesses tipos de trabalhadores aqui. Tá? Então, se ela conseguisse abranger todos, ela ainda assim ia deixar 87% dos trabalhadores da agropecuária de fora, ia deixar 72% dos trabalhadores dos serviços pessoais de fora, serviço doméstico, a maioria ia ficar fora, e da construção civil, a maioria ia ficar fora também. E por outro lado, e aqui dá para ver também onde que é bacana de pegar esses dados da RAIS, para quais setores eles são mais abrangentes, principalmente para a administração pública, que a maioria dos registros são formais, né? Para a indústria geral, e aí menor proporção para o comércio, transporte e armazenamento, e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas também, saúde e educação. Compreendido isso aqui, porque isso aqui é muito importante, porque já vi muita gente falando bobagem sobre isso, de dizer que o desemprego cresceu porque alguma coisa em relação a RAIS que não diz respeito a desemprego. Percebam, é só estoque de vínculos formais de trabalho. E lembrem a diferença que eu falei entre estoque e fluxo. Porque aqui eu estou considerando vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro. Então eu estou falando do estoque, estou falando de todos os vínculos que estão no país. Mas eu não sei como ele variou durante o ano, porque eu estou fazendo uma fotografia de 31 de dezembro. É uma pergunta aqui. No ano passado, que o Ministério da Economia iria acabar com a RAIS. Está sabendo de alguma coisa? Não estou. Quer dizer, o que eu estou sabendo diz respeito ao CAGED. Por quê? Porque o novo CAGED ele começou a divulgar estoques. Ele começou a divulgar o estoque, que era justamente o que a RAIS fazia. Então faz sentido que eles tinha feito a abolição da RAIS. Por quê? Porque o estoque vai estar englobado no novo CAGED. Isso aqui é problema, eu vou discutir isso também no próximo encontro, que a gente perde uma série histórica, né? E aí se tem esse problema aí. E aí teria que ver como eles vão gerir isso. Do ponto de vista do pesquisador, o melhor seria que continuasse exigindo os dois, né? Mas a função é desburocratizar isso, e aí teria que ver. Mas eu não vi notícias, teria que pesquisar isso também. Mas faz sentido, porque estão padronizando isso, também vou explicar o que está acontecendo. A RAIS, então, um instrumento bem antigo. Mas vejam bem, tem muitas coisas legais para fazer com a RAIS. Podem fazer, por exemplo, como o Dari Krain fez nesse artigo aqui, e ver o que a perda de participação que está acontecendo depois de 2016, né, aqui a gente estava ganhando, dos trabalhadores com carteira de trabalho assinada. E está tendo um crescimento muito forte daquilo que ele chama de contratações atípicas, contratos de trabalho atípicos. São um trabalho, digamos, trabalho temporário, trabalho avulso, estagiário, aprendiz, são formas, né, mais flexíveis e com menos direitos trabalhistas. Então, são coisas que você consegue pegar lá, mesmo porque são formais, né, no estrito senso de ser registrado. Correto? Bom, eu acho que aí, só terminar a RAIS e o resto a gente continua semana que vem. Os indicadores que elas têm, semana que vem a gente vai também acessar esses indicadores para ver onde é que eles estão, o que dá para fazer com eles. Tem indicador dos vínculos, se tem da localização, né? E aí, com esse benefício que eu comentei, você conseguir desagregar ao mínimo, né? Você consegue desagregar, se não me engano, até por bairros em São Paulo você consegue desagregar. Então, você tem a localização, você tem aspectos demográficos como escolaridade, faixa etária, sexo do trabalhador, ocupação, né, o tipo dela, que nem eu coloquei ali, setor de atividade, jornada de trabalho, faixa de rendimento, e aqui também é uma diferenciação com relação à PNAD, que não divulga os dados agregados faixa de rendimento, divulga só rendimento médio. Na PNAD antiga, tradicional, se divulgava faixa de rendimento. Por algumas questões metodológicas eles pararam de divulgar. Para mim é uma pena, mas tem como gerar por microdados. Tem também indicador, então, por tempo de emprego e por tipo de vínculo. Inclusive, parcial e intermitente, que foram 2 tipos de vínculos incluídos pela reforma trabalhista. Então, eles passaram a ser incorporados rapidamente pela RAIS. Então, eles já aparecem lá, os vínculos parciais e intermitentes. E na RAIS estabelecimento, especificamente,
Você tem localização, setor de atividade, natureza jurídica, né? Se é autarquia, se é setor público, privado e tal. Tamanho, medido por número de vínculos, né? Então, eles têm a separação lá, que micro estabelecimento seria aquele que tem até 5 empregados, se não me engano, uma coisa assim, e aí tem faixas de tamanho de estabelecimento. Indicador de sindicalização, se o estabelecimento é sindicalizado ou se não é sindicalizado. Buenas, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente poder debater um pouquinho aqui no final ainda.